Bom, pessoal, como o nosso papo hoje é a evolução do JavaScript, eu decidi fazer um mapa mental para a gente ter um overview, né, de forma geral, a evolução do JavaScript desde o início, pegando lá a década de 90, né, que foi a parte ali que surgiu o primeiro navegador no ano de 93, que foi o Mosaic, e naquela época ainda não tinha JavaScript, né, sendo compilado ali no navegador. E aí meio que eu fui mapeando aqui ano a ano, tá? Até chegar nos dias atuais, que hoje já vem sendo bastante utilizado aí na web, né? O JavaScript. Então, da Silva, vamos começar aqui, ó. Pelo ano de 93, né? O primeiro navegador criado interpretava apenas HTML e os renderizava na tela. Nesse ano aqui eu ainda não era nem nascido, cara. Não era nem nascido ainda. Tu já tinha contato com o computador, da Silva? Eu acredito que tu é mais velho do que eu, né? Nessa época aqui. Não, cara. O meu primeiro curso de informática eu fiz em 95. Então, foi quando eu aprendi ali o Windows 3.11 e MS-DOS. Então, em 93 eu nem tive contato com esse tipo de navegador. Eu não cheguei a usar Mosaic, não. Boa. Bom, no ano seguinte surge a Netscape, né? Com o Mark Anderson e se junta com o James Clark e criam um navegador chamado Netscape, tá? Era o navegador mais utilizado na época e virou padrão no mundo todo, pois com ele era possível acessar as páginas em HTML. Enquanto isso, a Microsoft, no ano seguinte, né, em 95, criou o famoso IE, que inclusive o IE já parou, né, as atividades assim. Sim, exatamente. O Netscape, ele era muito usado na época que eu comecei, nos anos 2000 ali. O Netscape era o melhor navegador na época, né? Já tinha o Internet Explorer na versão 5.5, se eu não me engano, mas era bem ruinzinho. E aí a gente usava bastante o Netscape nessa época. Uhum. Bom, partindo no ano de 96, né, o Netscape lança a versão 2.0, né, lançado já o suporte aí para JavaScript, porém ainda não rodava ainda 100%, né, Darcy? E em 95, na verdade eu pulei aqui para 96, mas em 95 a Sun Microsystem e a Netscape, né, ganham mercado e começa a evoluir, né? O Brandon Ike criou a linguagem chamada Mocha, né, que depois renomearam para LiveScript. E devido àquela época, o Java fazer tanto sucesso, né, a Netscape fez uma estratégia de marketing para popularizar a linguagem LiveScript. E então eles decidiram renomear o LiveScript para JavaScript. Então, 95 pode-se dizer que começou a se falar em JavaScript, né? E vale lembrar que tanto a Netscape quanto o IE eram baseados na engine do Mosaic, né? E a Microsoft viu que era algo inovador, decidiu criar uma linguagem semelhante ao JavaScript, chamada de JScript. A partir daí começou a batalha nos tribunais entre Microsoft e Netscape em 2002. Diante dessa situação de processo na justiça, a Netscape foi atrás da ECMA, né, para padronizar a linguagem JavaScript. E aí vale lembrar que existe até um documentário, não sei se tu já deve ter assistido, né, Nassil? Um documentário sobre a Batalha dos Navegadores, né? Que Sim, conta aham. a história ali. Acho bem interessante. E falando de ECMA, né? O ECMA é a versão padronizada do JavaScript, né, Nassil? Muita gente confunde, né? Acha que ECMA é uma linguagem específica, né? É diferente de JavaScript, né? O ECMA, na verdade, é só a especificação, né? A empresa, digamos assim, não é uma empresa, é um consórcio, se não me engano, que padroniza a linguagem JavaScript, né? Mas a linguagem é o JavaScript em si. Uhum. Então, toda atualização que sai do JS, né, chamamos de ES6, ES7 e assim vai. O ECMAScript não é a mesma coisa que JavaScript, tá, galera? Então, só para deixar aí pincelado. Aí, no ano seguinte, de 96, né, surge o Netscape 2.0, é lançado com suporte já de JavaScript, pois naquela época lá, né, no ano anterior, no ano passado, 95, os caras pegaram e decidiram renomear o LiveScript para JavaScript. Então, quando a Netscape lançou o 2.0 no ano de 96, o navegador já vinha com suporte JavaScript. Então, meio que já começaram ali a utilizar essa linguagem, tá, pessoal? Em 97, surge ali o ECMA 1.0, né, a primeira versão do JavaScript padronizada pela ECMA, chamada de ECMAScript 1.0.
Em 98, a Ekman lança a versão 2.0, né? Alterações editoriais para manter a especificação totalmente alinhada com o padrão internacional. Acredito que naquela época tinha muito gargalo, né, da Silk, de, navegador lançou versão tal, e aí não seguia padrão, né? Pode-se dizer que tinha muitos bugs naquela época, ou já Naquela seguia. época não tinha muito padrão para se seguir, assim, né? Tipo, tinha a especificação da linguagem, mas não tinha muito padrão para seguir. Cada navegador, meio que os navegadores da época era basicamente o Netscape e o Internet Explorer, né? De duas empresas diferentes, né? Microsoft ali e da Sun, se não me engano. E aí eles meio que implementavam a sua própria versão. Então, o Netscape implementou o JavaScript e a Microsoft implementou o JScript, né? Então, na época, quem era programador JavaScript nessa época aí, codava normalmente em duas linguagens. Tinha que codar em JavaScript para funcionar no Netscape e JScript para funcionar no IE, quando precisava de um código que funcionasse no IE, sabe? Uhum. E aí, galera, em 99, o ECMAScript vem com a versão 3.0, né? Já com expressões regulares, ou regex, né? Melhor manipulação de strings, novas instruções de controle, manipulação de exceção try-catch, definição mais rigorosa de erro, formatação para saída numérica e outros aprimoramentos, né? Ou seja, o regex muita galera utiliza hoje, achando que é coisa recente, né? De ECMAScript 6, 7, mas na verdade, naquela época, né, da Silva, Uhum. 99 já, a galera já utilizava, né? É isso aí. E aí, nos anos 2000, né, a Microsoft começou a utilizar a funcionalidade XHTML Request Object, né? O conceito do objeto XML-HTTP Request foi originalmente criado pelos desenvolvedores do Outlook. Olha que interessante, né? Para Uhum. o Microsoft Exchange Server 2000. O XML HTTP Request tinha um papel importante na técnica de desenvolvimento web chamada JAX. Né? Naquela época, anos 2000, era utilizada essa técnica. Né? Exemplos de aplicações que utilizavam, né? O XML HTTP Request, Gmail, Google Maps, Facebook. Eu acredito que outras aplicações também utilizavam. Falando nessas aplicações e na técnica do Ajax, eu acredito que hoje esses caras aqui da Silk passaram por uma mudança, né, cara, de código. O Facebook foi implementado com PHP, foi no início. De lá para cá, eles meio que mudaram, né? Implementaram com React, né? Não, o back-end ainda é PHP deles. É PHP, né? PHP, eles usam, na verdade, uma linguagem chamada Hack, que é meio como se fosse uma linguagem escrita em cima do PHP, como se fosse usando a sintaxe do PHP, mas meio que uma linguagem diferente, assim. Mas basicamente dá para dizer que ainda é PHP que eles usam lá, né? E é interessante falar sobre o XHR ali, né? O XML HTTP Request, Uhum. que ele foi criado pela Microsoft, mas ele não era usado até que ele não foi, pelo menos, muito difundido até que surgiu o Gmail em 2005, se eu não me engano, 2006. Então ele ficou alguns anos ali, já existia o XML, ele não fazia parte da especificação do JavaScript e a Microsoft que criou, no caso, né? E aí, meio que o Google divulgou isso com o Gmail ali por 2005, 2006, né? Então, começou a ser chamado esse nome de Ajax, ele nem tinha esse nome de Ajax, né? Ele Uhum. começou a ser chamado essa técnica de Ajax, que seria o JavaScript e XML assíncrono, né? Basicamente por causa desse XML que o Google começou a utilizar no Gmail, mas isso aí foi só ali por 2005, 2006, sabe? Demorou um bom tempo ali para começarem a descobrir esse tipo de coisa, né? Que dava para fazer na web. Sim. E no ano de 2002, né, a gente tem ali o JSON, né? A Microsoft ganha a guerra dos navegadores na justiça. Devido a essa derrota, a Netscape decide criar uma nova empresa chamada Mozilla Foundation, que é responsável pelo navegador Firefox. No mesmo ano foi criado a sigla do JSON, notação de objeto JavaScript, que é uma especificação de objeto JavaScript. Naquela época, o JSON foi criado da Silk, mas tipo, ele não era tão utilizado quanto é hoje. Eu estou enganado. O próprio nome é Ajax, né? Ele já traz XML no nome, porque a forma de comunicar, de você comunicar dados entre servidores, normalmente era através de API SOAP, né? E a API SOAP você utiliza XML para trocar informações. Então, XML nada mais é do que uma string, é uma string em formato ali de HTML, digamos assim, né? Formato parecido com HTML. O HTML, na verdade, é um XML, digamos assim.
E aí você montava as informações no XML e você trafegava via rede, isso, via tipo, HTTP, né? E aí o Uhum. padrão JSON ele foi criado por ser mais leve e com base na notação de objetos do JavaScript, né, na forma de você criar arrays e objetos ali, foi criada uma notação para você meio que trafegar strings, trafegar dados através desse formato que foi criado com o JavaScript, né? Mas ele meio que passou a ser utilizado junto com meio que quando surgiu ali o Ajax, a gente utilizava meio que XML no começo, mas depois popularizou muito mais o uso do JSON por ser mais leve e muito mais fácil de utilizar, né? Uhum. Bacana. Continuando aqui, no ano de 2005 surge o cara que acredito que gerou muita vaga aí, né, para programador front-end, que foi o jQuery em 2005, né? John Raising cria o jQuery para trabalhar com a manipulação de DOM, que é um dos papéis fundamentais do jQuery, né, da Sil, que a galera utilizava muito o jQuery para a questão de manipular o DOM, né? Parece que É, os devs não tinham o conhecimento de que era possível manipular o DOM utilizando o próprio JavaScript, né, com o document get element by ID, né, e aí vai. é que na época era uma zona, né? Cada navegador implementava as coisas de um jeito, e aí basicamente a ideia do jQuery foi padronizar isso, né? Então, o jQuery meio que padronizou a forma de você manipular DOM, você escrevendo código abstraído de um jeito, de um único jeito, e por baixo dos panos ele abstraía isso para funcionar em todos os navegadores. Então, ele fazia uma abstração de muita coisa, não só de DOM, mas também da linguagem JavaScript, né? De como você fazer manipulação de elementos, como você fazer loops, etc. Ele abstraía tudo isso e você escrevia um código simples, um código muito claro, muito conciso, que ele depois abstraía isso para funcionar em IE, em Netscape, em Firefox, no Google Chrome, em Safari, por exemplo, que cada um implementava muitas coisas do seu próprio jeito, né? Então foi Uhum. por isso que ele se popularizou, por ele ser muito simples a forma de fazer as coisas. Inclusive, muitas das coisas novas que surgiram depois de manipulação de DOM, da nova especificação de manipulação de DOM, veio por causa do jQuery, né? Então Uhum. ele meio que guiou ali essa evolução ali da DOM API. Bacana. Continuando aqui, em 2006, Yahoo lança o Interface, biblioteca de conjuntos de utilitários e controles construídos pelo Yahoo, escrita em JavaScript, para a construção de aplicações web interativas e ricas através de técnicas como o DOM Script, o DHTML e o Ajax. Tu chegou a utilizar, Silvio, esse cara aqui alguma vez? Já ouviu falar? Cara, o UI, sim, na época ele foi uma lib que meio que veio para concorrer com o jQuery, mas ainda assim ele não era tão simples quanto o jQuery, né? Apesar dele ter. Ele veio meio que como um framework, assim, ele tinha, tipo, muita coisa dentro dele, mas o jQuery acabava sendo simples porque ele era só uma lib, né? Ele tinha menos coisas, assim. Mas sim, eu lembro de algumas coisas do UI, mas não cheguei a usar, assim, a fundo em algum projeto. Uhum. Mas o jQuery usei muito, muito. Muito boa. Em 2008 surge o ECMA 4, né? Só que, na verdade, ele foi abandonado por conta de advergências de comitê. Ficaram 8 anos sem lançar atualização. No mesmo ano foi lançado o navegador Google Chrome com um motor de renderização em JavaScript chamado V8. E, seguindo aqui o ano seguinte, o ECMA volta com a versão 5. E no mesmo ano, o Ryan Dow cria o Node.js, baseado no V8 do Google Chrome. Além da criação do Node.js, o projeto CommonJS foi iniciado por Kevin Dango, padrão de importação de módulos de arquivo, imports e requires. Em 2009 também foi o ano de evolução para o JavaScript. Atualizações, strict mode, suporte JSON, métodos de array e string. Nessa época, em 2009, surge ali, né, o Node, que é um cara bastante utilizado nos projetos de JavaScript, né, da Silk hoje. Cara, E, hoje é imprescindível, né? Hoje, basicamente, todo projeto JavaScript vai usar Node para alguma coisa, né? Para tooling, principalmente. sim, hoje pode-se dizer que é possível criar toda uma arquitetura ali de aplicação utilizando JavaScript, né? Tanto Sim, back-end quanto front-end, né? sim. Hoje você consegue fazer qualquer coisa, basicamente, com JavaScript, né? Não que você deveria, mas você consegue. Boa. Bom, galera, aí começa aqui a brincadeira dos frameworks, né? Chegando aqui em 2010 a 2020, começa a surgir alguns frameworks aqui que eu acredito que
Darcy que deve ter utilizado todos, né, Darcy? CoffeeScript, AngularJS, Backbone em 2010. Em 2011 tem Bootstrap, Ember, PhoneGap. 2013 e 14 tem Ionic, React, Electron, Vue.js. 2015 a 2020 vem React Native, ES6 e Deno. Quer comentar algum aí, Darcy, assim, na tua visão, qual foi o mais importante e o que tu gostou mais assim, de trabalhar? Eu acho que o nome que eu tava tentando lembrar era o Backbone, que você comentou ali, né? É que eu tava tentando lembrar antes de que a gente usava muito com Angular. E quando o React foi lançado, inclusive, como ele era só uma lib, né? Ele não tinha muita forma de padronizar as coisas. Não existia import e export no JavaScript, né? O JavaScript, tudo, sempre que a gente usava coisas no JavaScript, a gente usava tudo de forma global, né? Então, meio que o Backbone ele tinha um padrão ali de arquitetura para você fazer esse gerenciamento da aplicação mais fácil. Então, a gente usava bastante com o React na época, né? Mas assim, eu acho que nessa época aí, cara, o Angular acho que foi o que deu principalmente um pontapé inicial ali de como fazer aplicações SPA de forma simples, né? Apesar de ter muitos problemas, eu acho que ele foi o que lançou essa ideia e acho que ele fez muito bem na época, então ele serviu muito bem para a época. CoffeeScript eu não cheguei a utilizar, mas eu sei que também muita coisa das novidades que vieram do ECMAScript 6 para frente foram baseadas também no CoffeeScript, principalmente a ideia de arrow functions, né? Vieram por causa do CoffeeScript. O CoffeeScript tinha já arrow functions na época. E eu acho que é isso, cara. Sobre os outros frameworks ali, acho que é mais história mesmo, né? Aí de 2015 para frente surgiu o S6. Acho que uma coisa interessante de comentar é que a especificação do ECMAScript 4, que foi declinada, né? É muita coisa que na spec do S4 acabou entrando no S6. Então, o S5 hoje, ele é basicamente a base da linguagem, toda a base da linguagem é em cima do S5, e a partir do S5 surgiram atualizações, e essas atualizações, elas nunca quebram a linguagem, né? Então, é como o script 6, 7, 8, 9, 10, que vocês ouvirem falar por aí. Então, é sempre assim, a versão ela é sempre do ano anterior. Então, o S6 é de 2015, o S7 de 2016, né? E assim por diante, né? Então, em 2015 surgiu o ECMAScript 6. Eles poderiam ter esperado um ano para lançar, né? E aí ficaria certo, né? 2016 lançado o S6 e etc. Mas acabaram lançando meio que um ano antes, assim. Mas essas atualizações que surgiram, elas não quebram a linguagem, até porque um dos paradigmas do JavaScript é não quebrar a web, né? Esse é uma das coisas que a galera cuida muito na hora de adicionar novas features na linguagem, é não quebrar a web. Então, sites que funcionavam lá em 1990 continuam funcionando hoje com as novas versões, porque as coisas que existem no JavaScript não foram deprecadas, não foram removidas da linguagem, sabe?